dia, Thelma. Bom dia, pessoal. Já vão compartilhando aí a live. Assunto legal. Não coloquei o tema ali para causar mistério mesmo, tá? Causar mistério, colocar projeto 929, o pessoal vê. É o projeto 929. Muitos estavam esperando, sentindo falta, entraram em contato comigo. Eu falei, gente, vai ter, vai voltar. Inclusive, já vou deixar o recado aqui. Depois eu vou reforçar. Vai ser às quarta-feira, tá? Todas as quartas. A gente reduziu para quarta-feira. Já tem muita aula, gente, lá no YouTube. Já são mais de 60 aulas disponíveis lá no YouTube. Dá para vocês ir maratonando. Os novos seguidores, né? Thelma, agora você bateu os 70, já 71 ontem à noite eu tinha visto. Então, assim, você que é novo também, segue o YouTube, se inscreva no YouTube da Thelma. Thelma Mendes Oficial, lá tem mais de 60 aulas do Projeto 929, tem várias lives também sobre diversos assuntos. E é isso, né, Thelma? Bora começar então, esse povo já está chegando aí, já vão compartilhando. Sejam bem-vindos ao Projeto 929. Aqui você encontra conteúdo sobre saúde física, emocional e espiritual. E eu sou a Nayane Paz. E eu sou Thelma Mendes, sou terapeuta integral sistêmica e eu participo aqui do projeto trazendo respostas para vocês que estão já dentro da comunidade, que já são alunos, e para vocês que são seguidores e que desejam encontrar informações que vão gerar transformação na vida de vocês. Lembrando que agora já começa a inscrição para o grande evento Terceiro DNA, que é um curso que é oferecido gratuitamente para você que deseja reprogramar as suas emoções, tá? Então, tudo que nós começarmos a falar daqui para frente, lembre-se, faz parte deste vasto conteúdo que leva a transformação para você, leva a cura emocional, cura física e cura espiritual. E é uma honra estar aqui para falar com vocês por alguns minutos. É isso mesmo, Thelma. E hoje vou responder uma. Eu vou perguntar, a Thelma vai responder, a gente vai comentar sobre, né? Eu também, o que eu puder, eu trago aqui para vocês. A gente vai falar uma aluna do terceiro DNA. A Thelma sempre menciona isso, né? Também hoje você não mencionou, mas vamos lá falar sobre o projeto 929. É um projeto onde a gente dá principalmente suporte para as nossas alunas e a gente faz aqui pelo Instagram de uma forma livre, aberta, para outras pessoas também serem abençoadas com os assuntos, né? E já tem muita gente sendo abençoado com esses assuntos. E ela me deixou uma pergunta para trazer aqui para o projeto 929. Que além do projeto 929, nós temos os nossos encontros particulares com as alunas também. A gente tem um encontro que acontece, sempre acontece, onde as alunas conversam, trocam suas experiências, vão falando como que está sendo o processo delas, mas tem uns assuntos que a gente traz aqui de forma aberta para abençoar a vida de vocês. E ela, inclusive, falou assim, ó, traz no projeto 929. Então, que legal, elas também aprendem sobre isso, né, Thelma? Abundância, sobre a gente doar, fazer o bem, né? Compartilhar conhecimentos. E que legal, e olha só, eu vou começar a ler aqui o que ela me perguntou, tá? Urticária recorrente em criança de 3 a 4 anos. Eu já entendo que ela está na minha energia e me honra por ser a segunda filha. O que preciso olhar em mim? Ela fez uma pergunta de uma forma muito inteligente, porque como ela é aluna, ela já sabe que a criança fica na energia da mãe. E eu quero que a Thelma explique aqui o que acontece, né? Da criança estar na energia da mãe, por que elas são afetadas, porque tem muita gente nova chegando. Quem é aluno já entende o motivo, mas aí você já comenta aqui, Thelma, sobre isso, o que é, né? Que pode acontecer da urticária. E ela já falou que eu preciso de olhar em mim, porque ela já sabe. Então, diz aí também pra gente o que é estar na energia da mãe e por que elas são afetadas na nossa energia. E já responde aí tudo. Eu sempre gosto de fazer as perguntas antes, porque a Thelma, ela começa respondendo, gente, ela emenda assim de uma forma maravilhosa e eu não gosto de ficar interrompendo. E você que fez sua pergunta no início aqui, depois a gente abre um espaço para estar respondendo, tá bom? Fica à Tá. vontade, Thelma. Olha, tem perguntas interessantes aqui que as pessoas já estão colocando, tá? Tem uma que fez uma pergunta aqui sobre como tirar os sentimentos do coração. Anota aí, porque a gente pode trazer isso no outro projeto, ou eu posso trazer nas aulas de aula live relâmpago. Vamos lá, então. Que aluna inteligente, que pergunta inteligente. Ela já entendeu
a questão da grade familiar. Ela já sabe que a primeira filha honra o pai, segundo filho honra a mãe. E o que significa esse honrar? Significa que ela tem uma carga maior que vem herdada da mãe. Todos nós somos 50% pai, 50% mãe. Mas, dependendo da nossa ordem de nascimento, nós tendenciamos a trazer mais cargas da família paterna ou materna. E ela diz que é a segunda filha e ela já sabe que honra ela. Então, carrega com mais, digamos, de forma mais imperativa, as dores, os traumas, as condições de debilidades da mãe. E vamos lá. Todas as questões emocionais, elas têm reflexo no físico. Mais ou menos, olha, tem livros que falam que 95% das doenças têm origem nas emoções. Já tem livros mais recentes, modernos, agora, que os cientistas afirmam que até 97% das doenças têm origem nas emoções. Significa que quando você aprende como curar as suas emoções e como fazer a gestão das emoções, você fica praticamente protegido e você consegue viver uma vida sem adoecer ou se restabelecer muito rápido. Você consegue encontrar o caminho de cura para muitas doenças. Então, vamos lá. Cada questão emocional vivida, enquanto não compreendida, vai gerar reflexos no corpo, na biologia. E quando nós falamos de problemas de urticária, tá? Que a criança dela de 4 anos está sentindo, isso é reflexo de que a criança pode estar absorvendo a energia dela no caso de... Quando nós falamos de urticária, nós falamos de pele. Pele é o nosso maior tecido. O maior tecido do corpo humano é a pele. E o que a sua pele simboliza para você, Nayane? O que a minha pele simboliza para mim? Ela protege todo o meu corpo, ela me veste. Ela protege, né, os meus vasos, as minhas veias, a minha carne. A minha pele, ela simboliza proteção. E quando eu percebo... Eu tenho um jeito único de perceber, a Nayane tem um jeito único de perceber. Não dá para falar, então para todo mundo é assim? Não. Esta mãe, ela pode estar percebendo situações que ela perdeu o contato, que ela gostaria de ter um contato muito bom de alguém que é importante para ela, ou ela pode estar percebendo que alguém tocou nela de um jeito que ela não gostaria. Aconteceu um contato que ela não gostaria que fosse daquele jeito. E tem que ser agora? Não. Esta mãe, ela pode ter sentido esse trauma, ela pode ter vivido isso lá na infância. E agora, situações que vão acontecendo podem disparar os gatilhos nela, que é a oportunidade para olhar e curar. A filha, tendo urticária, está trazendo oportunidade para a mãe se conectar com as próprias dores dela e encontrar o caminho de cura. Os nossos filhos, eles não é só prejudicados, não podemos falar, nossa, os nossos filhos são totalmente vulneráveis emocionalmente, totalmente vulneráveis espiritualmente, e agora, o que vai acontecer? Nós buscamos cura. Através da nossa cura, nós evoluímos, crescemos em conhecimento e poder e aumentamos essa proteção para os nossos filhos. E isso simboliza quebrar ciclos de maldição, quebrar ciclos de doença. Quando você, adulto, vem para você curar as suas emoções, para você mergulhar dentro de você e você começar a se compreender, a se curar, o que você está fazendo nesse momento? Você está quebrando ciclos, você está melhorando a forma de tratar o seu filho, você está melhorando a forma que você vai fazer o seu filho se sentir, você vai compreender sobre isso e vai interrompendo ciclos, tá? Você se curando, você leva a cura para o seu filho, certo? Então, problemas de urticária tem a ver com você, aluna, para você olhar para sentimentos de perca, de distância, está faltando cuidado, está faltando atenção. Por exemplo, está sentindo que ela está te abandonando, ela não vem te visitar? Ficou 5 anos sem vir na cidade, mas ela veio. Foi na casa da tua irmã, mas não veio na tua casa. Você queria ter sido abraçada por ela, ter sido cuidada? Nossa, mas Thelma, isso parece
Parecia que era tão simples, não sabia que isso podia desencadear em mim um sentimento de não acolhimento, de não cuidado. E esse sentimento dentro de mim poderia expor a minha filha a isso, não sabia, mas é assim. Nós somos seres emocionais, espirituais, e quando falamos espirituais, vamos lá, a coisa vai se aprofundando. Espirituais significa que nós temos energia e frequência. Nós viajamos muito rápido pelo pensamento. Nós viajamos muito rápido e nós penetramos em lugares maravilhosos ou horríveis com sentimento. Com o sentimento, nós penetramos lugares celestiais, perdão, amor, gratidão, compaixão, ou com sentimentos, nós penetramos em lugares infernais, ódio, raiva, julgamento. Queria que ela morresse. Quanto antes ela morrer, melhor. Aí, com esses sentimentos, a gente penetra em lugares infernais. E aí, a nossa energia fica vibrando nisso, no negativo. Tá, estou explicando aqui como que isso afeta as nossas crianças. E aí, nós somos por energia. Já existem máquinas que elas conseguem fotografar essa energia. Fica assim, você está vendo na internet, de vez em quando, eles mostram uma folha e a energia circulando em volta da folha, um pente e a energia circulando naquele pente. Mas peraí, ele está vivo? É que tem coisas dentro dele que estão em constante movimento. Da hora que essa caneta aqui foi feita, ó, duríssima, mas ela está em constante movimento, ela está se degradando, ela está se destruindo. E daqui a alguns anos ela não vai existir mais. Então, ela está em constante movimento. Então, já existe foto que consegue ver essa energia dentro de mim. E se eu, por falta de conhecimento, eu penetro em lugares infernais através do ódio, da raiva, da falta, do medo, se eu penetro nessas energias ruins, a minha energia fica vibrando assim. E um outro serzinho está aqui do meu lado. E imagina que eu sou um sinal de. Eu sou um repetidor. Eu sou um repetidor de sinal. Chama o quê? Um repetidor de sinal, um roteador? Imagina que eu sou um roteador. Tá? Eu tenho que me conectar com a minha filhinha, ela depende de mim. Só que nessa conexão que eu vou fazer com ela, eu tenho esses sinais, essa energia fica saindo de mim. Fica saindo de mim. E aí é por isso que a criança começa a desenvolver doenças que têm a ver com sentimentos, emoções, pensamento dos pais, dos cuidadores, dos adultos que estão ali no ambiente. Enquanto eu não aprender a gestar o meu ambiente, alunos, isso aqui tem que ser anotado. Enquanto eu não aprender que eu tenho poder sobre o meu ambiente, que eu sou Deus, Deus me permite ser Deus sobre o meu ambiente, o ambiente externo vai me adoecer. A criança não sabe que ela é Deus do ambiente dela. Ela está totalmente dependente. Quem que é o Deus da criancinha? O pai e a mãe, não é, Nayane? Ou a pessoa que cuida, a pessoa que protege, a pessoa que traz comida. Quem que é o Deus dela? Para quem que ela tem que pedir tudo, né? De quem que ela depende? Da afirmação, do elogio, do cuidado, do carinho. O pai e a mãe é o Deus dela, entende? Ela não tem noção de que ela pode blindar as emoções. Não, não. A minha mãe falou que eu sou uma burra, ela falou que eu sou feia, que eu tô muito gorda, que eu tô feia, mas é porque a minha mamãe não sabe falar comigo. A minha mamãe é machucada, ela foi tratada assim pelos pais, ela não sabe como falar comigo, tá tudo bem, eu não vou ficar complexado, não. Daqui a pouco eu vou crescer, vou saber comer, vou comer diferente do que eles estão comendo, vou cuidar da minha saúde e vou conseguir ter um peso legal. Então eu não vou ficar ferida com a minha mãe. É isso que acontece? Uhum. Né? Quando a criança ouve da mãe sua cadela magra, que eu atendi uma senhora com câncer, com 54 anos de idade, tinha passado por vários médicos, e era um caso raro, porque o câncer tinha sido diagnosticado há mais ou menos 14 anos, e os médicos, quando um médico passava ela para outro, uma médica falou para ela, não entendo como que você está viva ainda. Isso chocou ela. Ela viu assim, os médicos estão me tratando como uma coisa. Aí a médica, a doutora última que eu fui encaminhada para ela, ela olhou os meus exames e falou: não entendo como que você está viva ainda. Aí ela falou, aí eu fiquei totalmente frustrada e conversando com alguém me falou de você, Thelma. E eu vim aqui para entender, para ver as minhas emoções, que agora realmente a minha cabeça está ficando cansada. Enfim,
falando com essa senhora, indo pelos trilhos emocionais, chegando na infância. Eu falei, tem alguma frase que te machucou muito? E ela falou, Thelma, veio muito rápido no meu coração uma coisa que eu nem sabia, quando você me perguntou, veio. Me feria muito que a minha mãe me chamava de cadela seca. Falava que eu era uma cadela seca. E ela tinha o hábito de me chamar assim, cadela seca. Sai daqui, sua cadela seca. Sua cadela seca. De algum jeito, a mãe dela aprendeu. A pessoa vicia em comportamentos. Eu atendi uma outra senhora que o marido ficou dependente com Alzheimer. E ela tinha que trocar as fraldas, tinha que cuidar dele. Mas ele batia nela. Batia mesmo, ela tinha que se defender para trocar ele. E ele chamou ela uma primeira vez de sua lagarta feia. E ela falou, nunca ele tinha falado isso. E depois que ele chamou uma vez sua lagarta feia, ele continuou. E aí ele partiu, ele faleceu. E ficou esse sentimento. Eu cuidei dele, eu trocava ele, mas ele me chamava de lagarta feia. Por que que ele me chamava de lagarta feia depois que ele perdeu a mente? Será que ele achava isso a vida toda? Mas, enfim, o que eu quero trazer aqui é que as palavras que vêm de fora, se eu não sei cuidar do meu ambiente interno, elas ferem, elas machucam, elas adoecem a alma. E uma alma doente deforma o corpo. Uma alma doente significa emoções feridas, o corpo vai adoecer, tá? Então, aluna, você que a tua criança está tendo urticária, você sabe que o poder de cura está em você, que você pode administrar a cura na tua filha, tá? Você reconhece quais os sentimentos de falta de proteção, cuidado e toque, ou de invasão. Tocou em você e você não gostou. Tá fazendo alguma coisa, às vezes a pessoa pensa que está te protegendo, mas a pessoa está te incomodando muito. Exemplo, mais exemplo para os alunos e para você que está chegando para conhecer. Uma mulher pode desenvolver candidíase e, se ela não tiver ajuda emocional, ela não consegue encontrar e entender que essa pode ser a origem. O homem vem, toca, tá tudo bem com você, amor? Tá tudo bem. E aí, esse tá tudo bem dela sinaliza para ele que vai ter sexo. Mas ela não tá bem. Ela tá com uma dor que ela não sabe como contar. Ela tá muito preocupada com o filho. Ela tá muito preocupada com o filho tá com problemas, o filho tá envolvido com coisas que ela não sabe como contar pro pai, porque o pai não tem um temperamento legal. Aí ele toca nela, tá tudo bem com você? E ela sabe que esse tudo bem, se a resposta dela for não, ele não vai entender. Ela não pode tocar no assunto. Então ela fala, está tudo bem, fisicamente. E aí vai pro ato sexual, vai pra intimidade. Mas ela não está se sentindo bem. Aquele ato sexual está ferindo ela, está entrando dentro dela uma coisa que ela não está preparada. Ela está com dor emocional. Ela não está pensando em ter prazer, muito menos em proporcionar prazer enquanto ela está sofrendo. Sabe o que acontece? Nota a nossa sensibilidade? Uma candidíase. Mas por quê? O corpo entende aquilo que ela está sofrendo e uma candidíase, opa, agora dá para falar que não está tudo bem. E não vai dar maiores problemas, entende? Se eu fosse falar para ele que eu estou preocupada com o filho, que o nosso filho pode ser que está envolvido com coisas ilícitas, com droga, nós iríamos discutir. Iria piorar a situação. Ele não vai entender. Mas aí eu tenho que me submeter. Mas daí amanhã já vai amanhecer com toda inchada com a candidíase. Nossa! Aí quando eu falar, tá tudo bem, amor? Não, não tá. Tô toda machucada, toda inchada. É mais fácil, entende? É mais fácil. Quando vem o problema físico, de um certo modo, é mais fácil. Por isso que muitas pessoas têm a doença como uma muleta inconsciente, mas precisa da doença. Quantas vezes as pessoas precisam da doença e a doença vira doença de estimação? Né, Nayane? Não é o caso quando nós vemos as nossas crianças sofrendo, quando somos alunos e já entendemos que se nós despertarmos, equilibrando a nossa energia, nós conseguimos livrar a nossa criança daquilo. E uma pergunta que talvez vocês estejam tendo aí, e é comum, mas e quando não é eu? E quando eu vejo a minha criança doente e está doente por conta do comportamento do pai? Mesmo assim, mãe, você está ligada àquela criança. A maior ligação, a maior influência sobre uma criança é a mãe.
Mesmo que a tua criança esteja doente por influências do pai, falta do pai, excesso do pai, você é conectada. As células daquela criança carregam células suas. E dentro do seu corpo, mãe, ficou células daquela criança. Nayane, eu acho que você lembra de alguma vez que eu já expliquei aqui, enquanto a criança está sendo gerada dentro do nosso útero, nós criamos muita célula-tronco, muitas células de cura. Tanto é que tem muitos casos de mulher que descobriu o câncer e engravidou em seguida. E de forma fenomenal, o câncer desaparece durante a gestação. Porque as células-tronco saem da criança, viajam pelo corpo da mãe e voltam para a criança. Células saem, viajam pelo sangue, pegando os nutrientes da mãe e voltam para a criança. Mas nesse viajar, fica muitas células que estão sendo criadas ali dentro do ventre, elas ficam espalhadas dentro da gente. Muitas células da gente vão ali para aquilo, para aquele feto que está sendo criado. Isso significa que nós temos muita ligação celular. Nós temos muito poder. Nós temos muito poder sobre os nossos filhos. E quando você aprende como administrar esse poder seu, sim, você pode blindar a tua criança. E você pode ir aplicando técnicas e revertendo todos os tipos de doença, blindando a energia da tua criança. E sim, vai tomar uma água contaminada? Uma hora ou outra vai. Vai comer um alimento azedo, estragado? Uma hora ou outra vai. Vai machucar, cair, escorregar? Uma hora ou outra vai. Vai entrar em contato com um cachorro e um vírus, um verme vai vir, vai dar febre? Uma hora ou outra vai. Acontece que quando a mãe e o pai têm essa consciência do terceiro DNA, não tem desespero. Você aprendeu como falar com as células, como blindar a tua criança. Você aprendeu já, então não tem mais o desespero. Aprender o terceiro DNA, aprender esse poder, transforma a tua vida em todas as áreas. Justo porque saiu daquele desespero, sabe? Aquele medo da doença, aquele medo da falta, aquela energia do medo. Nayane, sabendo que a energia do medo é a que mais escraviza o ser humano. Sim. Né? A energia do medo e depois vem a energia da culpa. Vamos falar uma hora sobre isso? Ou eu posso trazer uma live relâmpago sobre isso? Deixa eu até escrever aqui. Senão eu falo muitas coisas e depois fica como que, falou e não cumpriu, né? Se eu não anotar, a energia do medo é a que mais trava e adoece e empobrece o ser humano, a energia do medo. A segunda é a energia da culpa. Lembrando que a culpa o ser humano não é capaz de administrar a energia da culpa. Só Deus pode. O ser humano não é capaz. Tanto é que Deus, com seu amor tão grande, deu um filho unigênito para tirar a culpa. Não é, Nayane? Para tirar a culpa. Porque ele sabe que nós não conseguimos administrar a culpa. Ela destrói a gente. A culpa e o medo. Como que os filhos são educados? Na energia do medo. Como que os filhos são educados? Na energia da culpa. Se você não me obedecer, né, vai acontecer isso, isso, isso. Eu tô assim porque você fez assim, assim, assim comigo. Aconteceu isso com você? Porque eu falei e você não fez. Agora aconteceu isso, isso, isso e isso com você. Culpa. Energia do medo, né? Se você não fizer tal coisa, você vai ver o que vai acontecer. Então, somos educados nas duas energias que travam o ser humano, que afasta a gente de todo o poder. Está vendo a importância da ressignificação e a importância da reprogramação emocional? Gente, a energia da culpa, o ser humano não é capaz de lidar com ela. Quando você carrega a culpa, você tem a sua vida travada. Travada. E muitas coisas que você carrega a culpa, elas foram colocadas em você. A culpa não é sua. Exemplo de pessoas abusadas na infância, né? A maioria que eu atendo, elas carregam culpa. Alguém abusou delas, mas elas carregam culpa. Mas e se eu tivesse contado? A minha mãe ia me bater, mas eu podia ter contado para alguém, eu podia ter falado, eu podia ter gritado, eu podia ter corrido. Por que eu fui naquele lugar? Eu não precisava ter ido. E as pessoas vivem na energia da culpa. E aí não sabem que a energia do medo e a energia da culpa são portais abertos para todo tipo de mal poder acontecer com você. Uhum. Tá? Então, vamos lá. Respondi a essa aluna que a filha tem urticária
ela tem que entender que a pele é o maior órgão do corpo, que simboliza, tá? Se faltou um toque, faltou um cuidado, ou teve um toque indesejado. Uhum. Tá bom? Ô, Thelma, você falando aí sobre a energia, né? Domingo eu também sobre isso, que é tão séria essa questão da energia que não basta você fingir estar bem, né? Mesmo, principalmente a criança, quando ele é bebezinho, parece que daí a criança ela não entende muito ainda, né? Que ela é separada da mãe, né? Ela é uma pessoa e a mãe é outra. E daí, falei, às vezes a mãe acaba no. Nós mães, né, sempre cobramos muito da gente, né? Porque, não, mas eu tenho que estar bem e finge estar. E aqui a energia não basta fingir, você tem que realmente se sentir. Ontem assistindo seus stories e hoje, né, conversando com o Vai de Manhã, a gente estava falando já sobre energia, frequência, exatamente isso. Até esse exemplo, nós estávamos falando de olhar uma célula, daí ver que tem um átomo, vai. E no final eles vão olhando, no final chega, não tem nada, é só uma Só energia. Já estão energia. a energia. E é muito real isso. Essa mãe, por fora, finge estar bem, mas a energia é tão forte que não adianta fingir. A criança, ela vai sentir. Eu sei, gente, é porque eu sou mãe, tenho um menininho que tá na minha energia. Então eu percebi isso. Por mais que eu fingia estar bem, a casca, antes do terceiro DNA, eu não sabia administrar isso, eu não entendia isso. Acabava que ele adoecia. E a gente vai aprendendo que agora a gente tem que se programar para realmente estar bem. E se eu percebo que eu não estou bem aqui agora no momento, opa, como é que eu faço? A gente aprende isso no terceiro DNA. Como que eu faço para manter minha frequência? Como que eu faço para me manter sempre aqui, ó? Tudo bem, vai vir pensamentos negativos, vai acontecer coisas que vão nos querer baixar nossa frequência, vai acontecer. Mas uma pessoa que tem o terceiro DNA ativado, ela, opa, percebe rápido e rapidamente ela equilibra a energia dela novamente. E isso é treinável, a gente aprende, é uma reprogramação que a gente aprende no terceiro DNA. Verdade. Thelma, Uma coisa interessante, Nayane, é que quando nós vemos uma doença no nosso filho, tá gripando, tá tossindo, tá com isso, tá com febre, tá com isso e aquilo, rapidamente nós fazemos uma busca, observamos a energia do ambiente, fatos que estão acontecendo no ambiente, e aí, suponha que eu não consegui resolver aquilo, mas eu localizei. O que você aprende no terceiro DNA? Você já tem poder de falar direto com as células do seu filho sim, e deixar bem claro que ele é saudável, que ele pode estar curado, que ele não precisa sofrer com aquilo. Fala direto com as células. Tá, mas o problema está acontecendo? Está. Mas quando você desperta a tua consciência, você toma o controle. E Deus nos deu esse poder. Todos nós temos. Você tem esse poder. Todos que estão aqui têm esse poder. Você olhou, viu, se conecta com as células, fala com as células da tua criança, tá? E aí, bora, vamos resolver? Problema, ele tem que ser resolvido para a gente poder crescer, para a gente poder se curar, tá? Então, às vezes, uma pessoa que é desperta já, que tem consciência ativa, ela consegue resolver uma questão que às vezes leva 10 dias, 15 dias, 20 dias, mas as crianças estão blindadas. sim. Aquele problema, ela está recebendo um olhar diferente, um olhar de segurança. Eu estou no controle, eu estou com as rédeas. Então, não está quebrando tudo quanto é trem dentro de casa, uma sequência de geladeira queimando, cano estourando, chuveiro queimando, criança adoecendo, carro estragando. Não, 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 não. Tem consciência, tem uma questão e eu estou resolvendo. Eu estou evoluindo e crescendo. Essa percepção muda tudo, Nayane. Nós somos seres emocionais e espirituais. Essa percepção muda tudo. E eu quero falar um pouquinho sobre o assunto dos meus cachorrinhos, que eu Pode falar. falei lá ontem, né? Ficaram os dois filhotes super saudáveis aqui na chácara e tal. Os filhotes grandes já estão agora, como eles são de cachorro grande, quase 5 quilos em 4 meses, aquele cachorrão. Na viagem, 2 dias com o cachorrinho, ele parou, perdeu o apetite. Quando foi para a gente socorrer, pensamos, vai voltar a comer. Não vai. Eu viajei e já fui comunicada que ele morreu. O cachorrinho morreu. Aí, o segundo cachorrinho, ontem, enquanto eu estava em um atendimento, ele foi atropelado. Um pequeno acidente aqui dentro da chácara mesmo. Saí correndo, socorri, levei no veterinário. Chegando do veterinário, aí vim para uma live relâmpago. E
acabou a live, aí eu fiz os stories contando, né? Olha, um filhote se foi, o segundo filhote foi machucado, é importante manter a energia e tal e tal. Quando eu encerrei, até nem voltei para os stories, porque eu ia falar, não, pá, não acredito. Né? Então, quando eu fiz o comentário que o segundo filhote estava lá no veterinário, está internado, agora ele está sendo, vai ver se vai passar por cirurgia ou não, enfim. Quando eu acabei a live e fiz os stories, aí eu já fui comunicada que o cachorro mais velho da chácara tinha sido atropelado na rua. E foi fatal. Quebrou a espinha, perfurou a bexiga, ele teve hemorragia interna, ele durou 30 minutos. Tudo isso foi ontem. Eu conversei com a Nayane, e aí a Nayane falou, Thelma, eu vou lá ver seus stories. Aí a Nayane me ajudou, ela falou assim, eu recomendo que você ouça de novo o que você gravou. E foi muito bom, a gente se ajuda aqui. Né? Todo mundo tem poder de ajudar todo mundo. Com humildade, nós somos ajudados por todos. A Nayane falou, vai lá, eu recomendo que você veja os seus stories de novo. Eu olhei, peguei as palavras que eu tinha falado ali, na intenção de ajudar as pessoas, me ajudei com as minhas próprias palavras e chorei o luto, um cachorro de 8 anos, um cachorro muito querido, e foi assim, o cachorro foi embora. E eu fiquei pensando, quais coisas boas eu posso tirar disso tudo? O que eu posso tirar de bom dessa sequência de coisas ruins? Tudo vem para crescimento e evolução. Eu me lembrei, peraí, Thelma, mas você já estudou que os animais, eles são energias vivas e são como uma forma de proteção. Isso não é só empírico, não é só os velhos antigos que falavam isso, só os curandeiros, benzedeiras, os avós e os bisavós que falavam, é sempre bom ter um animal em casa, é sempre bom ter um animal em casa. Estudando, eu também li, e eu fui lembrando, estudando também, eu já li, que os animais funcionam como um escudo. Coisas que você está blindado, que pessoas desejaram para você, pessoas te odiaram, pessoas tiveram pensamentos muito ruins sobre você, ou inveja de você, coisas, mas você está blindado. Os animais, eles são energias vivas que não têm essa mesma blindagem. Mas dá para blindá-los mais? Dá. Dá para abençoá-los mais? Dá. E eu me despertei para isso. Então, eu posso abençoar mais os meus animais, eu posso abençoar mais as minhas plantas, eu posso ter uma atenção especial com a energia da minha casa, principalmente quando alguns eventos estão acontecendo? Sim. Vocês aqui numa live viram que esses tempos eu sofri um ataque. Uma pessoa estava muito raivosa porque ela entendeu o meu trabalho de um jeito errado. E sem julgá-la, entendendo. Do jeito que ela entendeu o meu serviço, ela ficou com muita raiva. Né? É do jeito que a pessoa entendeu. E eu me blindei, enviei amor, do jeito que eu ensino a fazer aqui. Mas eu tinha que ficar atenta para blindar mais a minha casa, os meus animais. E aí eu fiquei desperta para isso. Eu não fiz como deveria ter sido feito. Então, muita atenção. A gente pode aprender com todas as situações, inclusive uma situação de dor como essa. Tá? Qual foi a intensidade da energia de raiva, de ódio que a pessoa sentiu? A pessoa se sentiu invadida, traída, me viu como o quê? Como uma infratora, como uma farsante, como uma hipócrita. Como que a pessoa me viu? Essa energia veio, né? Eu estou protegida. Senti cansaço mental, precisei me desconectar um pouco, senti um pouco, tá? Mas nada mais grave que isso. Agora, essa sequência de coisas com os animais desperta. Então, é muito importante, tá? Quando nós somos agora pessoas conscientes, nós temos que buscar cada vez mais a inteligência espiritual. Gente, o mal existe, o bem existe. E quanto mais prudente você se torna, menos você vai sofrer. Na minha infância, comentando com a minha secretária agora, eu lembrei desse fato. Na minha infância, Nayane, o meu pai, ele teve várias madrastas. Ele tentava se relacionar com pessoas, né, e tal. E uma dessas, ela tinha uma família toda voltada para centro de Saravá e coisas assim. E aí eu me lembrei que uma vez eu escutei ali a pessoa falando, se fizer tal coisa para tal pessoa, essa pessoa estiver muito blindada, não era blindada que a pessoa falou outra coisa. Era um termo que eles usavam, tipo corpo fechado, uma coisa assim. Ela pode não acontecer com ela, mas as coisas que estão ao redor dela.
planta, roça, animais, sei lá, afins. E eu me lembrei disso. Então, essas coisas existem. E quanto mais você tem consciência de que você é um ser espiritual, que se a sua energia for positivada e você for prudente, menos você vai sofrer. Porque Isso. existe sim. E o bem tem que ser escolhido por você. Atenção plena. Atenção plena o tempo todo. E ontem, o que eu falei? A Nayane falou, vai assistir de novo o que você falou. Aí eu fui assistir de novo. Gente, atenção, para quebrar o ciclo, muda o discurso. Muda o discurso. Entenda a questão e reverte isso em crescimento, reverte isso em uma coisa positiva, dá um jeito. Dá Uhum. um jeito. Então, é isso que eu estou fazendo aqui agora. É isso que eu estou fazendo. Mas na hora que eu fui tendo a percepção, já foi passando aquela vontade de chorar, porque eu falava no cachorro e do jeito que aconteceu, vinha vontade de chorar. O cachorro de 8 anos, amoroso, cuidadoso, cuidava dos meus netos, sabe? Aí eu falava nele, dava vontade de chorar. Agora, ó, eu estou experienciando uma cura. Foi ontem que aconteceu isso com o cachorro, né? E por volta das 8h30 aqui do meu horário, ele estava deixando de viver. E aí, quando eu mudo a forma de ver o assunto todo, eu consigo trabalhar isso, consigo falar, né, já sem sofrer. Gratidão pela vida. Gratidão pela vida dele, pelo tempo que ele ficou. Animais são presentes de Deus na nossa vida. E sim, eles funcionam como uma espécie de escudo. Animais funcionam como uma espécie de escudo. Certo? Então é isso. Vamos responder algumas coisas que tem aqui? É, sim, aí você falando isso, hoje eu lendo o livro, falando pro Mar, quando você tem o terceiro DNA, você lê as coisas de uma forma muito mais profunda, né? Falando exatamente sobre isso. No caso do livro, falando sobre doenças, né? Que se você soubesse o que a doença tá querendo te ensinar, você iria parar de amaldiçoar falando coisas ruins da doença e ia começar a agradecer por ter o sinal de uma dor de cabeça ou por alguma doença. Ou assim, às vezes aconteceu alguma coisa ali na tua casa. Porque o que te aconteceu já fez você despertar que você precisa cuidar um pouco mais da energia também essas outras coisas, abençoar tuas plantas, como você falou, ou seus animais. E hoje cedo eu estava lendo exatamente sobre isso e eu peguei muito forte, porque aluna do terceiro DNA, a gente pega os mínimos detalhes depois quando você lê essas coisas. Porque a gente já tem esse ensinamento ali dentro, né? E eu falei, nossa, como que realmente é o que a gente aprende. A gente aprendeu sobre isso. Então, o que essa. Quando. Eu tô dizendo por mim, quando eu percebo que eu tô muito agitada, muito acelerada, assim, nos corre da vida, sempre minha imunidade baixa e eu começo a resfriar. E eu fico gripada, tipo, um dia agora. Porque eu percebo, daí eu falo, opa, meu corpo tá pedindo uma pausa. Aí eu medito, eu paro e dou o descanso que ele precisa e vou aprender o que, que eu tô precisando. Aí, por que está acelerada? O que está acontecendo? Vamos aprender Essa, aqui. E eu... essas perguntas, Nayane, que você falou aí, na segunda pessoa, é muito bom. Você falar como se você fosse de fora. Aham. Thelma, o que está acontecendo com você? Thelma, o que está acontecendo com você? Lembra que eu estava com tosse? Que eu tossi lá, foi 2 meses e pouco? E aí eu deixo. Eu não tomei remédio, tá? Eu não estou falando que com vocês precisa ser assim. Eu não Aham. tomei, porque eu entendo que a tosse é uma defesa, ela limpa o pulmão e ela tem o tempo de cura que meu corpo estava trabalhando, que eu queria encontrar a emoção. Thelma, o que está acontecendo com você? O que você está jogando para fora? O que você não está engolindo? O que você não está falando? Já descobri uma coisa que eu não queria responder. Alguém estava me Isso. fazendo uma pergunta e eu não estava querendo responder. Eu não estava querendo responder. Então, veio a tosse. Mas, Thelma, por que você não quer responder? Porque a pessoa não quer ouvir a resposta que eu vou dar. A pessoa não está preparada para ouvir a resposta que eu vou dar. Thelma, mas daí você vai ficar contendo isso dentro de você? Você vai ficar tossindo? Quando eu fiz esse diálogo comigo, gente, foi assim. Por isso que o terceiro ensina a gente ser nosso próprio terapeuta. Porque a gente aprende essas coisas dentro do terceiro DNA. Então a gente aprende a ser o nosso próprio terapeuta. A gente vai se questionando, a gente vai entendendo que tá todas as respostas dentro de nós. E pronto, calma. A gente mantém o equilíbrio. Opa, tá acontecendo isso, vamos manter a calma. O que, que será que tá acontecendo? O que, que será que tá querendo dizer? O meu corpo tá querendo dizer o que pra mim, né? Então, é muito gostoso esse E conhecimento, porque esse conhecimento, ele envolve um processo de evolução. No começo,
Você está aprendendo a esquiar, você precisa de um instrutor. Você está aprendendo a cozinhar, você precisa de uma instrutora. Está aprendendo a costurar, você precisa. Não é assim, nossa, é assim que faz? Nossa, que vestido lindo, daqui, deixa eu cortar e vou fazer. Consegue? Então, sempre eu falo para os alunos, é um processo de evolução. E no começo precisamos da comunidade, precisamos externar, precisamos ouvir. Nós aprendemos ouvindo, a experiência do outro traz insights para a gente. Então, no começo, nós precisamos falar, contar a nossa dor, para que o outro nos ajude a olhar com outra lente para ela, encontrar a cura dentro de nós mesmos. Então, não é que a cura está na Thelma, mas você joga aqui o problema e a Thelma te ajuda a limpar a sua lente para você olhar. E é um processo. Você tem que ficar junto nessa comunidade até quando? Não sei. Os tempos são diferentes para as pessoas. A capacidade de percepção é diferente. E as cargas que as pessoas carregam são diferentes também, né, Nayane? Sim. Às vezes a pessoa tem um problema só, mas é uma carga, é uma carreta. É só uma coisa. Foi só um abuso, mas é uma carreta. Às vezes a pessoa tem um monte de coisinhas, mas ela carrega num carrinho de cavalo, numa charrete. É um monte de coisinhas, mas quando vem e pega a ajuda, consegue tirar aquilo ali rapidinho. Sabe? Então, é um processo que você vai precisar estar numa comunidade, pegar ali o conteúdo, aprender o passo a passo e você vai aprendendo a trabalhar com você. Uma vez que você tem o conhecimento do terceiro DNA, você tem as ferramentas e você tem uma instrução de como usar, tá? Isso. Então, nós ativamos a identidade, ativamos a consciência. Nós somos santos canonizados agora? Pronto. Sou blindado, não vai acontecer mais nada? Não. O processo de evolução continua e é diário. O que muda? A forma de você lidar com as coisas. Você transpõe muito rápido. Você transpõe muito rápido. Por isso que você evolui, por isso que você começa a transcender. Por isso que o dinheiro começa a chegar para você. Por isso que a saúde começa a chegar para você. Por isso que você começa a se conectar com oportunidades. Tá? Mas o processo de evolução é contínuo. Até quando, Nayane? Até a hora que você fechar os olhos, né? Até a hora que você pegar o teu certificado de conclusão, que é o seu atestado de óbito. Até que você pegue o seu certificado de conclusão do seu processo de evolução, os problemas vão acontecer, tá? Quando você desperta a consciência e o terceiro DNA, o que muda? Que agora você vê uma oportunidade de crescimento e evolução, junto, atrelado com cada problema. Thelma, mas você não tem ideia do problemão que eu tenho, que eu carrego. Esses dias uma pessoa falou, é um problemão e eu estou dentro dele. Falei, pois bem, a vida, por mais que as pessoas falam que é injusta, não é. Se Deus permitiu você estar dentro, inserida dentro desse negócio, é porque ele viu muito poder dentro de você. Tem muita capacidade dentro de você. A pessoa fala, ai, que gostoso ouvir isso. Sério, me ajuda a entender isso, então? Me ajuda? Opa, vamos lá. O terceiro DNA tem um passo a passo para você entender. Só de você mudar a percepção. Nayane, muitas pessoas aqui só de ouvir isso, ó. Não, você não é amaldiçoado. Você não é sem sorte. Você não é infeliz porque esse problema está ao redor, ou você está inserido nesse problema. Você tem potencial para lidar com isso e para vencer. É muito importante. Muitas pessoas só de ouvir isso respiram, né? Tem a maior expansão pulmonar como nunca antes, quando ouve isso, tá? Verdade. Se tem um problema muito grande, é porque existe uma capacidade muito grande dentro de você. Se vem uma doença muito grande, é porque existe uma capacidade muito grande dentro de você para tratar isso. Sim. Certo? Certo. É maravilhoso isso. Lembrando, né, a todos que você pode abençoar muitas pessoas, avisando elas que tem um curso para ativar o terceiro DNA. É um passo a passo, um curso de cura emocional que nós oferecemos de tempo em tempo, tá? E as inscrições já estão abertas. Para todo mundo que você quiser abençoar, envia. Às vezes você tem, sei lá, 20, 400 contatos, vai enviando todo dia. Ei, tem uma coisa boa aqui que pode abençoar você. Tem um curso gratuito. Chama as pessoas. Por que, Nayane, que é importante fazer isso? Eu ensino para todos os alunos, todas as pessoas que querem transformar a vida, que quando você vê que a tua vida está muito capenga, está muito bichada, está muito machucada, está muito apodrecida, e às vezes você não sabe como começar, você está vendo que você está lá no meio da ferida, e você não sabe como começar a resolver as tuas coisas, começa a abençoar pessoas ao redor.
Começa a abençoar. Sabe quando se você está realmente assim, ó, não dá para se mexer? Lembra de um que estava com pés e mãos ali, estava preso, né? Não dava para sair dali agora. Pode falar, né? Eu posso abençoar, eu posso conscientizar você, eu posso levar uma notícia boa para você, tá? Então, quando você começa a abençoar pessoas ao redor, sabe o que que acontece? Você começa a mudar toda a energia ao redor de você. Sozinha, às vezes, eu não consigo mexer no meu problema. Eu começo a abençoar as pessoas. Eu começo a ser luz. Eu mudo meu jeito de ser para com as pessoas. A energia de transformação na vida daquelas pessoas vai reverberando. Sabe o que é reverberar? Aquele mal, aquele bem que eu faço, ao invés do mal, aquele bem que eu promovo, ele vai voltando para mim. Ele vai me energizando, ele vai me energizando. Suponha que eu estou amarrada, mas do jeito que eu posso, eu estou abençoando pessoas. Sabe o que acontece? Vai vindo energia de volta para mim, vai vindo energia de volta para mim. E eu consigo romper. Então, muitas pessoas, Nayane, elas não fazem o bem porque elas olham para si, elas pensam, na situação que eu estou, do jeito que eu estou, não consigo cuidar de mim, eu estou num problema que eu não consigo resolver. Uhum. Tá? Aí, esses tempos, uma pessoa me perguntou, ei, quer dizer, então, que a maioria dos terapeutas, eles têm problemas a serem resolvidos? Todo mundo tem problema a ser resolvido, né? E muitas Todo. pessoas descobrem. Todo mundo. Porque todo mundo está em evolução. E muitos descobrem que tirar o foco do próprio problema e começar a ser luz, traz cura também, né? Tirar Sim. o foco. Por que que muitos pais e muitas mães, eles ficam passando esse ferimento para a geração futura? Porque eles ficam olhando só para a dor deles, né? Eu É. sou, eu sou nervosa mesmo, eu sou brava mesmo. Porque aconteceu isso, isso e isso comigo. Eu não vou ser mais besta, não. Aham. Uma vez eu vi uma mãe falando para uma criancinha de 3 anos. 3 anos. Você está pensando o quê? Você está pensando que eu sou besta para você falar assim comigo? Não sou seu coleguinha, não, tá? Eu sou sua mãe. Você não vai tirar casquinha comigo, não. Já sofri demais, não vai ser você que vai fazer isso comigo. Criancinha de 3 anos vai entender esse diálogo? 3 aninhos olhando. E aí a criança teve uma resposta de raiva e ódio, porque a fisionomia da mãe era de ódio, entende? Você tá pensando o quê? Você tá pensando que você vai fazer isso comigo? Vai me fazer de besta, não, meu filho. Não carreguei você 9 meses na minha barriga para agora você me fazer de besta, não. Já sofri muito. Já fizeram muito eu de besta na vida e não vai ser você o próximo, não. Comigo vai ser diferente. Não sou seu coleguinha, não. A mãe está se declarando que ela é inimiga e que a criança vai se dar mal, entende? A criancinha, você vai fazer cara feia para mim? Então, esse é o diálogo de uma pessoa totalmente ferida, magoada, machucada. E o ambiente que ela está criando para essa criança. E muitas pessoas aqui foram criadas num ambiente desse, com pessoas feridas, com pessoas machucadas, com pessoas que tinham determinado, né, que os grandes machucaram. Mas de pequeno, pequeno não aceito não. Não teima comigo não, não faz raiva para mim, não me contraria, não me decepciona, não me frustra. Não erra, porque eu vou te punir, porque já fizeram muito mal para mim. Você já viu que se você recebe uma visita, você é muito forte. Você já viu que certas pessoas, se recebem uma visita, aí ela deu o melhor copo, aí a pessoa tá tomando a água, colocou aqui do lado, de repente a pessoa não ficou tão ligada no lugar que colocou, bateu o braço, caiu o copo, era o melhor copo. Como que você faz? Não, não, tudo bem. Não, mas você disse que era o seu melhor copo. Não, mas é um copo, né? A gente compra outro. Fica em paz, você tenta equilibrar aquela pessoa para ela não ficar sem graça, né? Ai, mas desculpa, eu vou te pagar quanto foi. Não, imagina. Acontece. Larga a mão de ser boba, acontece, menina. É um copo. Eu estimava muito, mas tudo bem e tal. A criança de 3 anos quebra o copo. Hum, Se a criança hum. de 3 aninhos pegou o copo e quebrou. Qual que é Porque a você reação? é descuidado, alguns falam, você é descuidado, não presta atenção no que faz. E é tanta coisa, né, que uma criança ouve. Desastrado, desastrada, teimoso, teimosa.
Já falei que esse copo é caro, que não era para pegar. Olha o que você fez. Isso era importante para mim. Você vai apanhar para você nunca mais mexer nas coisas que não pode, para você não quebrar as coisas dos outros. Olha o que você fez, né? E bate. E muitas vezes, se quebrar uma coisa que a pessoa gosta muito, o adulto bate com muita raiva. Ele bate com muito ódio. A energia de raiva, de ódio, vai toda para a criança. Sim. A criança está sendo ali moldada, ela é uma massinha de modelar. E a criança de 3 anos, ela não vai odiar o pai e a mãe. A de 3 anos, não. A de 5 anos, ela não vai odiar o pai. Mas olha, a de 2, a de 3, a de 4, ela não vai odiar o pai e a mãe, porque ela foi chamada de desastrada, imbecil, idiota, teimosa. Ela não vai odiar. Só que ela começa a entender que ela não é uma boa criança. E isso fica registrado nas camadas mais profundas. E isso começa, então, a levar nome, sabe de quê? De feridas emocional. Feridas emocionais. Ferida emocional. Aqui você já está entendendo, você que está chegando aqui, que não é aluno, as bases de como começam essas feridas muito profundas. Porque às vezes você casa com uma pessoa que te trata como uma princesa. Você casa com uma pessoa que te trata como um rei. Mas você não consegue se sentir assim. E tem tratamentos tão bons que você fica. Um dia eu vi uma mulher sendo tratada com amor e ela, quando a pessoa saiu, ela olhou para mim e fez isso. Entendeu? Oi, princesa, vem cá, toma seu chinelo. O piso tá frio. Não põe o pé no piso gelado, não. Colocou o chinelinho ali, fez alguma coisa, saiu. Ela olhou para mim. Tipo, que nojo, né? Não precisa isso. Ela não estava acostumada a ser bem tratada. E isso denuncia o quê? Feridas emocionais. Uma pessoa que foi muito maltratada. Uma pessoa que não se sente merecedora. Tá? Uma pessoa que não se sente merecedora. Ah, Thelma, mas você viu isso porque você é terapeuta? Enquanto eu não tinha consciência das feridas emocionais, eu cometia muito disso. Então, eu não conseguia ver nem em mim, quanto mais nas pessoas. Depois que a gente vai entendendo sobre comportamento, aí a gente vai vendo no outro, e aí nós. No outro, e aí nós. Né? Quantas vezes a pessoa promete uma coisa legal pra gente, a gente fala, tudo bem, mas dentro vem o sentimento que vai fazer nada, vai esquecer, né? E aí, quem não tem o terceiro DNA, não sabe que é ele que está no controle, inclusive do que o outro pode fazer. Sim. Né? Pai, eu vou mudar de emprego, eu vou trabalhar no outro emprego, eu vou ganhar tão bem que eu vou comprar um carro novo para mim e para você. Ah, é? Então tá bom, tal. Aí dentro, carro novo para mim, para ele, pensa que é fácil. Tadinho, deixa ele sonhando, pensa que é fácil. Ele, aquele filho pode até alcançar oportunidades, mas você tem mais dificuldade de ser abençoado pelo que ele falou, porque você não acreditou que aquilo é para você. O contrário também é verdade. O contrário também é verdade, tá? Aquele filho pode não ter condições nenhuma, ser considerado como bobo, abobado. E ele fala, pai, eu vou conseguir um emprego melhor em breve. E eu vou comprar um carro melhor para mim e um carro melhor para o senhor. E esse pai tem fé e fala, sim, filho, eu acredito. Eu acredito que Deus pode sim abrir as portas para você. E aí as coisas também podem acontecer. O improvável pode acontecer. Então, o poder de transformação para a sua vida está dentro de você. A outra pessoa, ela se alimenta da tua energia. Tanto para ela fazer o bem para você, ou para ela fazer o mal para você. Ai, que sério isso. A outra pessoa se alimenta da tua energia. Então, a nossa energia está construindo a nossa vida a cada segundo. Um grande segredo do terceiro DNA. E eu vou trazer isso com explicações ainda mais claras dentro do curso que eu vou oferecer, que vai ser online e gratuito para você. Para você entender mais sobre energia, como usar o seu poder em favor da sua transformação, do teu crescimento, da tua cura, da tua evolução, como deixar uma vida de escassez, como começar a crescer, prosperar aí no ambiente onde você está. Quando você descobre a sua essência, a sua consciência é ativada, quando você começa
a ver o amor que tem dentro de você, se amar, ver seu merecimento, você prospera a partir de qualquer coisa que você está fazendo. Qualquer coisa. Você pode ser doméstica, que você prospera. Você pode ser jardineiro, que você prospera. Mecânico, prospera. Você pode ter 2 faculdades e estar travado. De repente você prospera. Você pode estar com o consultório quase fechando. Você prospera. Quando você entende como ativar isso, é o teu senso de merecimento. Tem que curar as feridas emocionais para você começar a crescer. Tá? Então, você prospera a partir do lugar que você está. Tem uma coisa muito séria, Nayane, que vale a pena falar para quem chegou até aqui. Todas as vezes que você não tem consciência, reforçando, todas as vezes que você não tem consciência de quem você é e do seu poder, o ambiente externo vai estar adoecendo e interferindo em você. O ambiente externo, tá? O chefe, a empresa, o pastor, o padre, o marido, a esposa, os filhos, o vizinho. Enquanto você não tem consciência de quem você é e do seu poder, você não tem consciência, o ambiente externo está interferindo em você. E isso vale para doenças também, vírus, vermes, germes, bactérias. Uma vez que você tem consciência, você consegue se blindar das toxinas que pode abalar o teu físico, o teu emocional e o teu espiritual. Sério demais, né? Deixa eu anotar isso aqui. Uma vez que você desperta a tua consciência, você cria imunidade para o físico, emocional e espiritual. Ou seja, você consegue crescer a partir de qualquer ambiente que você estiver. Qualquer ambiente que você estiver, quando você desperta a sua consciência. Ativando o terceiro DNA, você ativa a sua identidade e você desperta a sua consciência. Ativou o terceiro DNA, entendi o que é o terceiro DNA. Não tem como mais você não ter identidade. Agora você sabe quem que é você. Quem é você na Terra? Qual é o teu poder? Tá? Independente de onde você nasceu. Então, a reprogramação emocional, ela é o passo a passo que ela ensina você a olhar com outros olhos para tudo que aconteceu com você. Por que você nasceu nessa família? Por que aconteceu isso? Por que você adoeceu? Por que você teve aquela doença? Por que você está tendo essa doença agora? Você começa a entender essas coisas, e isso é libertação. Agora, tem alguns alunos, hoje eu já entrei numa live relâmpago, e uma aluna do terceiro DNA, a Nayane, ela falou, eu ainda tenho a mentalidade de escassez, eu ainda estou sofrendo, foi mais ou menos assim, estou sofrendo com a mentalidade de escassez. Eu trabalho, 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 parece que o meu dinheiro não vai dar para nada. E para piorar, as minhas crianças ainda pedem coisa que eu não posso dar. E ela é aluna do terceiro DNA. O que ela está fazendo? Ela está evidenciando uma ferida. Então, aí eu dei toda a explicação para ela ali. Se não criar o sentimento de gratidão pelo pouco que está vindo, se não criar o sentimento de gratidão interno no coração, a situação não muda. Não precisa o salário de 3 mil ir para 6 mil lá fora para mudar. É aqui dentro que tem que mudar para o salário lá fora mudar. Uhum. E e as crianças pedindo para ela, eu disse para ela, as crianças te pedindo coisas que você não pode dar, é a chance para você interromper o ciclo de escassez. O que você ouviu quando você pedia, aluna do terceiro DNA, quando você pedia um chinelo novo porque o seu arrebentou, estava com prego? O pai falava o quê? Não tem, somos pobres. Coloca outro prego, amarra um negócio lá e entende que não tem, não vai ter. O que você pode falar para o teu filho agora quando ele pede? Filho, você merece, eu sei que você merece, e é só por uma questão de tempo. A mamãe só pode comprar isso mais barato para você agora, mas em breve as coisas podem mudar e mudam rápido, e você pode ter isso porque você merece. É um jeito diferente de falar, gente. Então, eu falei, aluna, você está tendo aí à sua disposição todas as ferramentas para a sua evolução. Tá? Problema sempre está atrelado com uma oportunidade de crescimento, de cura e de evolução. E o que acontece? Por quanto tempo que ele fica na nossa vida, Nayane? Por quanto tempo que um problema permanece na vida? Até a gente buscar resolver ele, né, Thelma? Senão o problema vai ficando, ficando até você falar assim, não aguento mais. Fez assim que eu e o Wagner veio pro terceiro DNA, né? Teve algo na nossa vida e falou, não dá mais. Chega. Aí quando você toma atitude, decide, aí pronto, aí você
aprende. Vai vir outros? Vão vir outros para tua evolução? Vai, porque a gente está em constante evolução, gente. A gente precisa. Se a gente fica estagnado, para. Imagina, tudo perfeito, que vida, pronto, não tem. Não, a gente precisa de desafios. A gente precisa mesmo para ir evoluindo dia após dia. Hoje os meus problemas é diferente, né? De quando Nossa, eu. essa afirmação sua foi incrível. Nós precisamos. Eu não sabia disso, Maiane. Eu descobri isso sendo terapeuta há 26 anos. Eu fui descobrir essa afirmação desse jeito agora, nos últimos 6 anos. O ser humano precisa de desafio para ele continuar vivendo, para ele continuar crescendo, senão ele estagna. Ele para, ele não se movimenta. E sem movimento não tem vida. O desafio, ele é necessário. E essa mudança de percepção tira a gente do estado de vítima, né, Nayane? Nossa, demais! Tira, Sim, mudou a percepção. Aí você tem um novo discurso, ó, você tem uma nova energia, você tem desafio e tem problema, eu sei. Não precisa ser terapeuta nem ter bola de cristal. Eu tenho desafios e tenho problemas, mas porque eu sou humana, porque eu estou em constante evolução, né? E aí a gente muda o jeito de olhar para isso e a gente tira aqui, ó, as algemas, né? A a algema gente do olha, corpo, a algema mental. a gente, hoje eu encaro assim, tipo, nossa, desafio, que legal, vamos lá resolver isso. Vamos, bora nos desenvolver mais em alguma coisa. O que eu preciso? É muito diferente. Gente, é muito gostoso. Muito gostoso isso. Olha, e o gostoso mesmo é eu conversar com as alunas que falam a mesma coisa. Ontem mesmo, conversando com uma aluna do terceiro DNA, ela falando, eu vou trabalhar até Jesus voltar, né? Tipo assim, eu encontrar com Jesus, ela falou. Eu vou trabalhar até o último dia, que eu falando pra ela que eu gosto muito de estar perto dela, porque eu vejo isso. Ela tem uma coisa aqui, um salário, um serviço aqui de algo, e ela buscou fazer outra coisa também, porque a vida é movimento. E a gente, eu aprendi isso do terceiro DNA. Ó, nas aulas, inclusive, de aquecimento, gente. Por isso que aproveitem para assistir essas lives de aquecimento. Foi uma live dessa que eu lembro de você falar, Thelma, que esse negócio de você pegar e, vou trabalhar para me aposentar, não vejo a hora de chegar ao meu aposento, para ficar sem fazer nada. E você trouxe de uma maneira tão gostosa, e eu falei assim, gente, é isso, e a gente cresce ouvindo isso. Eu tô dizendo por mim que pessoas ao redor ficam, não, eu só quero chegar nos meus 60 anos, ficar assim, aposentada e ficar numa boa. E daí eu fiquei pensando, e jogam pra gente, eu quero vocês, é isso, chegar nos seus 40, 50 anos, estar estabilizado bem assim, e pronto, viver uma vida mais tranquila. Eu fico tranquila de. A gente quer Nayane, movimento. esse dia um médico trouxe uma. Foi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que eles acompanharam várias pessoas idosas que pararam de trabalhar e tinham a intenção de se aposentar e parar com tudo. O nível de morte aumentou demais nessas pessoas, que simplesmente esperaram pela aposentadoria para parar. O índice de morte precoce nos primeiros 2, 3 anos parado aumentou demais. E aí isso traz a consciência para nós que nós precisamos nos movimentar. Pessoas inteligentes, pessoas que são bem orientadas, países de primeiro mundo, ou pessoas que buscam conhecimento, elas entendem que chegou 50, chegou 55, bora aprender coisa nova. Se não sabe andar de bicicleta, vamos aprender? Se não sabe nadar, Thelma, vai aprender a nadar, Thelma, tá na hora. Tá? Eu não sei falar inglês, também vou começar agora. Duas coisas que eu tô falando para mim, tá? Eu tenho que aprender a nadar e eu tenho que iniciar um curso de inglês. Por quê? 52 anos. Preciso pôr o cérebro para funcionar. Não dá para parar. É a hora de aprender a tocar no instrumento, é a hora de aprender a fazer crochê, tricô, sei lá o quê, é a hora de fazer um curso online, é a hora de começar o movimento, porque senão você vai, ó, tá? Então, se esse médico trouxe a estatística, não sei se foi o doutor Barak, não sei se Baracate, não sei se foi ele, mas é da medicina integrativa, tá? E ele estava falando, e ele disse o seguinte, ele concluiu, isso é ele falando em cima do estudo, que os países que não têm boas intenções para com as pessoas do país, eles estimulam a aposentadoria. Estimulam. Porque daí, o que acontece? Se você fica pensando em parar, em parar, em parar, a tua vida também, ela vai acabar muito cedo.
tá? Então, o ideal é sempre você pensar em trabalhar até o último dia. Aí eu lembro que nessa live, ou quando eu falei sobre isso, Nayane, eu falei, eu quero ser uma terapeuta de 90 anos. Eu Uhum. quero ser a terapeuta de 93 anos. Que as pessoas indiquem assim, ó, vai lá naquela velhinha terapeuta, que ela é porreta. Aquela velhinha terapeuta lá, ó. Então eu quero ser indicada assim, sem intenção de parar. Continuar produzindo, continuar entrando em contato, continuar abençoando, continuar transferindo conhecimento até o último momento. E ser como uma lâmpada. A lâmpada da luz até o último momento e pum, né? Ela não fica avisando, diminuindo a luz, você fica meio no escuro, ai, essa lâmpada vai queimar, ai, que dificuldade aqui, né? Viver como uma lâmpada. Dá o seu melhor, ilumina, divide, transfere coisas boas e pum! É assim, É, certo? certo. Nayane, a Keila falou dor na garganta recorrente em crianças de 5 anos. Qual a área a tratar na mãe? Desde já agradeço por responder. Olha, o que que está engolindo que não gostaria? Engolindo, engolindo sapo? Será? Ou o que que teria que sair? Qual a resposta que você acha que essa pessoa precisava ouvir, mas você não falou? Qual a resposta? O que que você guardou? O que que você silenciou? Keila, é importante, porque quando você faz essas perguntas, tá? Você vai ver que teve coisas que você engoliu. E quando você pergunta, Keila, o que que você engoliu? O que que você tinha que falar que você não falou? Aí vem a resposta. Aí você mesmo, Keila, pode, você já vai saber, você é aluna do terceiro DNA, o que que você faz com isso quando você localizar, tá? Às vezes a garganta dói também porque eu falo coisas que eu não, eu me condeno por ter falado. Eu me condeno porque eu disse. Falar é uma verdade, mas não compensou falar. Criou mais problema ainda. É uma verdade, mas sei lá, essa pessoa não merecia ouvir. Uhum. Entende? Então, às vezes a gente fica com isso também, e aí pode acontecer, tá? E a criança com a infecção de garganta recorrente, ela pode estar engolindo raiva, ela pode estar engolindo raiva também, tá? Que a criança, ela começa a ter um comportamento muito parecido com o da mãe. Ela Uhum. começa a ter um comportamento muito parecido. A criança vai. As nossas crianças nos imitam. Elas nos imitam, Muito. né? Então, ela pode estar tendo um comportamento assim também, tá bom? Um dia o Jonas teve uma crise de tosse, era tipo tosse alérgica. Tossia, 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 tossia. E eu peguei e fui perguntar, eu perguntei para ele se ele queria me contar alguma coisa. E realmente tinha acontecido algo, e ele se sentiu muito mal e ele não estava conseguindo me contar. Aí eu amparei ele, conversei, na verdade eu já sabia, mas eu estava esperando ele me contar. Daí, quando eu percebi a tosse, ele ficou preocupado e ele viu que eu peguei e não comentei nada a respeito. E ele começou com aquela tosse alérgica, que você vê assim que não era uma tosse, do nada. Começou a tosse, você via que era alérgica. Tosse, tossiu a noite inteira. Amparei ele, abracei ele, comecei a conversar. Aí, filho, quer contar alguma coisa pra mamãe? Aí eu fui falando assim, pode contar, aconteceu alguma coisa, você quer falar alguma coisa? Ele me contou, e eu acho incrível que como que uma criança, ele tinha 4 anos na época, eles realmente têm sentimento, Thelma, eles se sentem culpados. Eles sabem quando às vezes eles fazem uma coisa que não é certo e que é ensinado, e quando ele faz, e eles se sentem mesmo. Olha, gente, as crianças nos ensinam muito. Eu fico vendo, meu Deus, como que antigamente parece. Eu não tinha essa consciência de que as crianças realmente têm esse sentimento, essa sensibilidade, porque as crianças. Pela forma que a gente é tratado, né? Não, você não tem que falar nada. Ou a opinião não importa, né? E às vezes a criança, ela realmente ela é um ser humano igual a gente. É igual a gente, ela gosta de ser tratada igual a gente. A gente adulto não gosta, às vezes, que as pessoas falam de certa forma com a gente, por que, que a gente age assim como uma criança? Entende? E acha que eu cresci ouvindo isso, que não, a criança não entende. A criança não, ela não vai. A gente tem que ser igual a criança. Realmente, ela pega e daqui a pouco, às vezes, quer estar conversando com você de novo. Mas ali dentro dela, nossa, eu aprendo muito com meu filho, assim, de observar, com o conhecimento que eu tive, daí eu comecei a observar, eu cresci muito nesse sentido, de como que realmente tem um sentimento deles ali, eles prestam atenção em tudo. Conversei com ele, Thelma, no mesmo instante, eu falei, eu não vou dar antialérgico pra ele, não vou dar nada. Fui lá e conversei com ele, amparei ele, acolhi, expliquei pra ele, filho, tá tudo bem, aconteceu, você sabe que tá. Pronto, não
faça de novo e tá tudo certo. Se fazer, conversa com a mamãe, mas é assim mesmo. Pronto. Ele tá aprendendo a lidar com os sentimentos, ele tá aprendendo tudo, na verdade. Né? Ele ainda não tem Aprendendo a ser maturidade. humano. Ele está aprendendo a ser humano. E quando tem pai, tem mãe que não tem habilidade para trabalhar essa culpa que a criança sente, pensa que se não deixar a culpa com a criança, ela vai ficar sem responsabilidade, ela vai ser irresponsável. Mas tem como a gente trabalhar isso sem deixar a criança com o peso dessa culpa. O simples fato de falar, você é criancinha, você está aprendendo. Que bom que você viu que está errado. Isso. Agora você pode tentar fazer cada dia melhor. Tirar esse peso da culpa e, na linguagem da criança, levar para ela que ela tem condições de fazer melhor. Amanhã ela pode fazer de novo, ela pode fazer melhor, né? Tá. E uma coisa que os pais inteligentes do terceiro DNA aprendem a fazer, Nayane, as nossas crianças têm que saber que a gente falha, que a gente mente, que a Aham. gente erra, que a gente se machuca. As nossas crianças têm que saber, tá, cada idade é uma idade diferente. Um adolescente, ele já está preparado para ouvir sobre os seus pontos feios, os seus erros do passado. A gente tem a consciência do que dá para falar e na hora que dá para falar. Mas sabemos que quanto mais nós mostramos para os nossos filhos a nossa vulnerabilidade, que nós somos frágeis, que nós temos fraquezas também, que nós estamos crescendo, mais a gente fortalece os nossos filhos. Mais eles acreditam neles e na gente. O que mais estraga os filhos, Nayane, é nós colocarmos uma capa em cima de tudo, agirmos como se não errássemos nunca Perfeito. e condenar eles porque eles estão errando, porque eles fazem. Ah, peguei você vendo isso aqui. Isso é feio para criança, que coisa feia. A consciência está falando, mas você também viu quando você era criança. Você também quis saber, você também quis saber sobre isso quando você era criança. E aí o que acontece? Você está sendo injusto, você está sendo falso, você não está se conectando com a tua criança. Você está mentindo. Por isso que muita educação não dá certo. Por isso que muita criança cresce revoltada. A tendência dos pais, a nossa tendência, enquanto a gente não desperta a inteligência emocional e espiritual, é a gente esconder. A gente condena o filho como se ele fosse um grande infrator, sendo que ele está aprendendo a ser, e a gente esconde dela e dele experiências que a gente já passou, que se a gente contasse, a gente se conectaria muito mais, ajudaria muito mais. Entende? Como que eu vou Sim. ajudar você, Nayane? Se eu me posiciono aqui e falo, vamos lá, eu vou ajudar você. Bom, eu sei o quanto você está sofrendo, Nayane, porque você é uma errante, né? Você, coitada, está aprendendo. Eu nunca fui assim, sabe? Eu desde sempre, sempre acertei, sempre fui blindada, mas vamos lá, vou te ajudar. Você não se conecta. Você se conecta muito mais, você sente muita segurança. Se eu falar, Nayane, agora eu tô com 52, e na tua idade, menina, eu não fiz isso que você está fazendo, não. Foi pior. Foi Aham. pior. Eu errei muito mais. Nayane, Thelma falando agora, de verdade. Nayane, como teria sido diferente se na tua idade eu tivesse o conhecimento que você está tendo agora? Eu sou muito grata a Deus por você estar tendo essa oportunidade tão mais cedo do que eu. Aham. Meu Deus, como eu teria poupado os meus filhos de tanta coisa? Ó, eu conecto muito mais com você. E Sim. eu fui sincera agora. Foi. Eu fui sincera. Quando eu tive meus filhos, quando eu tinha a tua idade, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho agora. Demorou muito mais tempo para mim acessar isso. E agora eu fico muito feliz por você estar assim. Porque aí eu vou conseguir te ajudar para você não precisar passar por caminhos tão dolorosos quanto eu passei. Isso. Com certeza, o Jonathan, ele não vai sofrer na adolescência como os meus filhos sofreram. Não vai. Porque eu estava tentando fazer o meu melhor, mas mesmo assim eu errei muito. Eu não sabia Sim. olhar para as minhas dores, eu não sabia como, entende? Então, Uhum. lembre-se que enquanto eu não desperto a minha consciência, eu erro por falta, eu erro por excesso. Sim. Eu, É uma... no caso, eu errei muito com os meus filhos por excesso. Porque para mim Uhum. teve muita falta na minha infância. E eu errei Uhum. muito por excesso, entende? Como Sim. eu passava fome, eu apanhava na cara para lavar roupa com 8 anos, para lavar roupa de adulto. O que que eu fiz quando eu tive minhas crianças? Jamais criança de 8 anos minha vai para a louça, Aham. vai para... Não. Aí eu não sabia nem ensinar, porque para mim aquilo era visto como dor. É. Então, eu sou a Thelma que errou por excesso daí, de cuidado, entende?
E Uhum. eu me acolhi, eu já me perdoei, eu sou grata por essa experiência e agora eu transformei isso tudo em conhecimento para ajudar pessoas. Graças a Deus. Graças a Deus. E meu filho agradece. Também hoje Muito a gente bom, é uma é muito bom. anda. Quando a gente faz isso com os filhos, usando esse exemplo que eu usei da minha vida pessoal, todos os pais que aprendem a baixar a guarda, os filhos, na hora certa, podem saber aonde eu falhei. Eu eu posso saber fazer isso e me conectar com os meus filhos. Olha lá, eles aparecendo. Oi, Jonathan. Oi, lindinha. Oi. Ai, que menina linda. Beijo para você. Hey, quanto mais os nossos filhos ficam sabendo disso, maior é a chance deles não passar pelo que a gente passou, tá? Aí, deixa eu contar só uma coisinha. Nossa, meu paciente está esperando. Não vai dar tempo de contar. Próxima aula eu conto. Eu ia contar uma experiência que aconteceu com meu filho quando eu confidencializei uma coisa que aparentemente era feia, mas que eu também tinha feito. Como que... O quê? A senhora fez isso, então? E aí, Uhum. sabe o que aconteceu quando ele ficou sabendo disso? Ele se sentiu importante. Nossa, que bom então. Se a senhora fez e agora a senhora ainda conseguiu se curar e tá bem, e é minha mãe, então tá bom, então tem chance para mim também. Entende? E uma hora eu Sim. trago aqui. Você me lembra disso, ou se a gente entrar no assunto, eu falo sobre isso. Gratidão a você, gratidão por sua vida, Nayane, gratidão por todos vocês que chegaram aqui. Se vocês têm interesse em ver o conteúdo, depois que a live for postada, a live aula, você entra lá, deixa o seu comentário. Ou eu, ou você, Nayane, pode abrir uma caixinha ali para as pessoas terem a oportunidade de continuar com perguntas sobre esse assunto, ou deixar a opinião delas, sugestão sobre esse assunto. Você pode abrir? Porque eu vou encerrar aqui e já vou entrar num atendimento. Tá bom? Inclusive, vocês que fizeram perguntas aqui nos comentários sobre filhos, né? Eu vi aqui, ó, de 13 anos, deu dermatite. Colocam nessa caixinha, tá? Pra Thelma responder lá. Porque daí ela já Verdade. aproveita as pessoas também dos stories. Gratidão, Thelma. Gratidão. Cada um ficou até agora aqui. E a gente se encontra na próxima quarta-feira no Projeto 929. E não esquecem que está tendo live de aquecimento agora pro evento Terceiro DNA. Então, a gente vai passar os horários ali depois certinho para eles nos stories da Thelma, tá? Perfeito. Convide pessoas, o máximo de pessoas, abençoe pessoas, traga pessoas para esse curso online gratuito, porque abençoando vidas, você acumula bênçãos para você. Gratidão, excelente dia. Excelente dia.